São peças fixas do motor, exceto. Presta atenção que aqui está pedindo a fixa. Porém, tem um exceto. Esse termo exceto já era para ter sido extinto das provas do Detran há muito tempo. Além de ser um termo não tão popular, na maioria das vezes ele é incompreensível por muitas pessoas que não têm uma certa escolaridade. Para uma prova que não existe escolaridade nenhuma, eu acho que o Detran peca em usar esse tipo de termo que acaba avaliando mais a interpretação do que o conhecimento na legislação. Mas enfim, vou dar um macetinho para você aqui. Sempre que tiver o exceto, você vai inverter o sentido da pergunta. Você vai riscar o exceto e vai inverter o sentido da pergunta. De que maneira? Tem não na pergunta? Olha, são peças fixas do motor. Não tem o termo, a palavra não. Então o que você vai fazer? Você vai riscar o exceto e colocar o não antes da pergunta. Se tivesse não, você ia riscar o exceto e ia riscar o não, porque isso inverte o sentido da pergunta. Pegou o macetinho? Então risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes. Agora a gente consegue ler e responder. Quer ver? Ó? Não são peças fixas do motor. Então a pergunta quer saber qual que não é a peça fixa. O bloco do motor é uma peça fixa? Sim. Então não é essa a resposta. Os cilindros são peças fixas? Sim, ficam dentro do bloco. O cabeçote é uma peça fixa? Sim. E a biela é uma peça fixa? Não, a biela é uma peça móvel. Então essa é a resposta. A pergunta quer saber qual que não é peça fixa? É a biela, é uma peça móvel que se desloca dentro dos cilindros, lá dentro do bloco do motor. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É equipamento dos veículos que reduz a emissão dos gases poluentes. Olha, qual é o equipamento do veículo que reduz a emissão de gases poluentes? Seria o catalisador? O que é o catalisador? É um dispositivo que fica ali na saída do escapamento do motor. E ele realmente faz um tratamento químico ali nos resíduos resultantes da queima do combustível. O catalisador é sim um equipamento que reduz a emissão de poluentes. Pode ser essa a resposta, deixei ela marcadinha aqui. O cano de descarga, o escapamento? Não, o catalisador até fica localizado ali, logo na saída ali do escapamento, mas o escapamento, de um modo geral, ele não faz, ou diretamente, ele não faz essa redução de emissão de gases poluentes, não. Nebulizador, bom, carro nem tem isso, né? Isso é para a gente fazer nebulização em casa. Ou ar-condicionado. Ar-condicionado também não tem a função de reduzir a emissão de gases. Alternativa A é a resposta. No comportamento sobreestressante, o peso do veículo é transferido para... Olha, esse lance de comportamento, aqui ó, comportamento sobreestressante, poderia ser também subestressante, está relacionado às leis da física que atuam sobre o veículo. Nesse caso específico, chamado de transferência de massa, para muitos considerado de transferência de peso. Imagine você na garupa de uma motocicleta. Se a pessoa que está pilotando freia, você é projetado para frente. Isso chama-se transferência de massa, para muitos conhecidos como transferência de peso. A mesma coisa acontece com o veículo, com o automóvel, com a massa, com o peso dele. Quando você freia, o peso se concentra no eixo dianteiro. Quando você acelera, o peso se concentra no eixo traseiro. E a regrinha é a seguinte, vamos tentar desenhar um carrinho aqui. Isso aqui é a roda de trás, isso aqui é a roda da frente, tá? Eu sou um péssimo desenhista, mas vamos lá. Isso aqui é a frente desse carro e aqui é a traseira dele, ó. Olha o farol dele aqui, ó, tá bom? Então aqui a janelinha, o motorista lá dentro, tudo bacana, a maçaneta da porta. Se o motorista aqui freia, o peso vem para frente. Então chama-se movimento sobreestressante. Se esse motorista acelera, o peso vai para trás. Aí chama-se subestressante. Então isso a gente já consegue responder. No comportamento sobreestressante, o peso do veículo é transferido para sobre, vai para frente. Cadê? A parte superior, parte traseira, parte dianteira ou centro. Parte dianteira do veículo ou frente do veículo. Após dirigir o dia inteiro, você percebeu que precisa completar a água do radiador. Então deve-se. Olha, radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor, né? Aqui já tem um problema que a pessoa esperou. Ela dirigiu o dia inteiro para depois verificar que precisava completar a água do radiador. O ideal é que faça isso de manhã, né? Você pode danificar aí o veículo andando com pouca água no sistema. Tudo bem, já que o examinador colocou aqui, vamos analisar assim. Após dirigir o dia inteiro, percebeu que precisa de água no radiador, aí o que você vai fazer? Desligar o carro e completar o nível com água fria. Gente, você jogar água fria
num sistema ali que está superaquecido, há uma grande possibilidade de ter danos ali ao motor e inclusive trincar o bloco. E aí tem um macetinho nisso aí, que eu não sei se você já aprendeu isso lá na sua aula de mecânica, que o desligar o carro é prejudicial, porque aí você evita que a água circule, ela já cai direta, fria. No sistema ali é ruim. Então o ideal é que a água misture, essa água fria misture com a água que já está quente ali no sistema, para ela pelo menos mornar e não chegar fria lá no motor, né? Então o desligar aqui vai impossibilitar essa mistura da água. Então você pode riscar essa letra A aqui que está errada. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Opa, aqui tudo bem, eu estou falando da água fria, que é um risco nesse motor super quente, mas o carro ligado faz com que a água se misture ali com aquela água quente que já está no sistema e não chega lá fria no motor, correndo o risco de danificar o motor, trincar o bloco ou coisa do tipo. Então pode ser a alternativa B. Ligar o carro e completar o nível com água fervendo. Você não vai jogar água fervendo num sistema que é para resfriar o motor, né? Nada a ver. Todas as alternativas estão corretas? Não, não estão. Alternativa D está fora. Essa questão, para quem não entende nada de mecânica, não sabia a resposta aqui, a resposta é B, né? Para quem não sabia, ela tem um macete. Ela tem alternativas contraditórias. Eu ensino lá no nosso curso que alternativas contraditórias elimina as demais. Então você veja, ó, aqui na alternativa A, desligar o carro e completar o nível com água fria. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Uma fala para desligar, a outra fala para ligar. As duas estão certas? Não podem, porque aqui a alternativa D já disse, todos estão corretos? Ou liga ou desliga. Se a alternativa D está errada, uma das duas aqui tem que ser a certa. Automaticamente já elimina a C. Então você ficou, eu já sei que é A ou B. Porque uma fala que é, a outra fala que não é, uma das duas tem que ser a resposta. Nesse caso aqui, a alternativa B. E ainda que você tivesse que chutar aqui, você ia chutar entre duas alternativas, o que ficaria bem mais fácil, claro. O CONTRAN é o órgão responsável pela elaboração das normas complementares ao Código de Trânsito Brasileiro. De fato, inclusive, a gente tem que prestar atenção no seguinte: CONTRAN é órgão administrativo, não é órgão legislativo. Quem legisla trânsito é só a União, então é só lá no Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal. Congresso Nacional legisla. E, obviamente, vem também passando pelo Poder Executivo, que é o Presidente da República. O CONTRAN não é órgão legislativo, ele é órgão administrativo. Então ele não pode criar lei, mas ele pode complementar essa lei. Então está aqui, ó, complementares ao Código. O Código é uma lei, Lei 9.503. Então o CONTRAN é responsável por elaborar essas normas complementares, são as resoluções, né? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que ser habilitado para conduzir um veículo. Mas ele não especifica como é que vai funcionar esse processo para te habilitar, para você tirar sua habilitação. Aí o CONTRAN vai e cria uma resolução para tratar disso. No caso da habilitação, a resolução 168 de 2004, por enquanto, está aí na iminência de ser substituída por uma mais nova. Mas tudo bem, vamos lá. O órgão máximo executivo, olha que agora mudou, hein? Aqui nós estamos falando de órgão normativo, cria normas. Agora é órgão executivo, ele não cria norma, ele respeita, ele cumpre essas normas. O órgão máximo executivo responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação e essas normas criadas pelo CONTRAN é quem? Bom, o órgão máximo executivo da União no Brasil é o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Nos estados são os DETRANS. Então nós temos aqui, ó, dos estados, os DETRANS, da União, o DENATRAN. Isso aqui não é órgão executivo, isso aqui é até um braço, né, do DETRAN, vamos dizer assim, é uma ramificação do DETRAN no interior do estado, é um órgão executivo, vamos dizer assim, pode ser considerado, mas aqui é DETRAN e DENATRAN, que é o que a gente vai ficar. CETRAN e CONTRANDIF, não, são órgãos executivos, estão fora. Olha, como aqui falou máximo e não disse se era da União do Estado, se eu tiver que escolher o máximo aí entre Estado e União, eu vou no da União, que é o DENATRAN. Essa é a resposta. A frequência no curso de direção defensiva e primeiros socorros é obrigatória para o condutor que for renovar a CNH? Quem vai renovar a CNH precisa de fazer curso de direção defensiva e primeiros socorros? Não precisa, a não ser que quando ele tirou a habilitação, ele não tenha passado por esse treinamento. E o DETRAN tem esses registros lá. Confere? Essa é uma habilitação antiga mesmo. Hoje, atualmente, todos os motoristas que foram renovar a habilitação, que não tinham esse curso de direção defensiva e primeiros socorros, já passaram por ele. Então, dificilmente você vai encontrar alguém hoje, em 2019,
para frente que ainda não tenha passado. Mas se tiver alguém que ainda não tem passado, vai ter que fazer sim, o direção defensiva e primeiro socorro. Então, quando for renovar a PPD, não. Renovar a PPD, renovar a CNH, não. Que for renovar a CNH, mas que não tenha frequentado o curso na época da sua primeira habilitação. Essa é a resposta, letra C. O condutor que exerce atividade remunerada, exerce atividade remunerada, é o que a gente chama de EAR na habilitação. Você olha por trás da carteira dele, no verso, lá no campo de observações está assim, EAR, exerce atividade remunerada. O que é isso? Isso é um motorista profissional. Antigamente a gente tinha como profissional a categoria, né? Se a categoria fosse C, D ou E, de veículo grande, aí ele era profissional. Se fosse A ou B, ele era amador. Hoje em dia não é assim mais. Porque alguém que tem uma carteira A, por exemplo, é um motoboy, é um motofrete, ele é um profissional do trânsito na categoria A. Então a habilitação dele, o que vai determinar se ela é profissional ou não, é esse EAR que tem lá no verso, ó. Exerce atividade remunerada, tá bom? Então ele tem atividade remunerada para transporte de pessoas ou bens, e ao renovar a habilitação dele, ele vai precisar de passar pelo exame de aptidão física e mental. Ele vai ter que fazer o quê? Normalmente, uma pessoa que não exerce atividade remunerada vai lá fazer somente avaliação física, avaliação médica, né? Ver a acuidade visual, sensorial, locomotora e tal. Mas a pessoa que exerce atividade remunerada, além desse exame que todo mundo tem que fazer, ele tem que fazer também isso aqui, a avaliação psicológica, que o pessoal chama de psicotécnico, né? Então, alternativa B aqui, a resposta. O condutor habilitado da categoria A pode conduzir o quê? Motocicletas com no máximo 125 cilindradas? Olha, com a categoria A, ele pode conduzir motocicletas, mas com no máximo 125? Não, ele não é limitado a 125 cilindradas. Então, a alternativa A está fora. Ele pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas? Pode, ele pode conduzir ciclomotor. Ronaldo, mas ciclomotor não é a ACC? Autorização para conduzir ciclomotor? Sim, existe a ACC, que é exclusiva, específica para conduzir o ciclomotor. Mas a habilitação de categoria A também permite você dirigir um ciclomotor, conduzir um ciclomotor. Então, com a habilitação A, ele pode dirigir um ciclomotor, uma motoneta, uma motocicleta, um triciclo. O quadriciclo ele não pode, tá? Porque a categoria A é no máximo 3 rodas, tá bom? Então, pode ser essa a resposta, vou deixar ela aqui marcadinha. Vamos ver a alternativa C. Ele pode conduzir motocicletas a partir de 125 cilindradas? Ele pode conduzir motocicletas. Agora, quando diz a partir de 125 cilindradas, quer dizer, é de 125 para frente. E daí para trás, ele não pode, não? Pode sim, eu acabei de dizer que o ciclomotor só vai até 50 cilindradas e quem tem a categoria A pode dirigir um ciclomotor. Então, a alternativa C também não ficou bacana aqui, não. E a alternativa D, veículos motorizados com mais de 3 rodas. Ele não pode dirigir veículos com mais de 3 rodas. O quadriciclo, por exemplo, já exige categoria B. Tranquilinho? Então, a alternativa D está fora. Categoria A serve para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, que é o que está na alternativa B.